Pessoal, então vamos aí, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula de atualidades aqui, nosso retrospecto tributário. Para quem não conhece, o nosso retrospecto tributário é o blog semanal da Amaral e Asbeck Advogados. Então, toda segunda-feira a gente faz aí um apanhado geral das principais notícias relacionadas ao nosso mundão tributário e a gente disponibiliza lá no site da Amaral e Asbeck Advogados, que é o advogados.com.br, tá? Então vocês podem tem diversas, hoje o retrospecto tá muito bom, inclusive muitas coisas, muitas novidades aí da semana passada para cá. Se der, comento mais algumas coisas também, gente. Fechando aqui, lembrando como que é a nossa dinâmica toda segunda-feira às 13 horas. Eu tô retomando, né? Hoje tô retomando as nossas lives das 13 horas. Tivemos aí algumas semanas em que a gente teve aí uma mudança na programação por conta da nossa jornada tributação. Aliás, pessoal, quero dar as boas-vindas aos novos alunos, muitos alunos já ingressando aí no primeiro dia de matrículas. Então, todos os novos alunos, e se tivermos novos alunos aí, mandem um diamantezinho para saber que vocês são novos, são da 5ª turma do Formação Tributarista do Futuro, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, hoje estamos retomando, né, as nossas lives das 13 horas para a gente falar aí um pouquinho sobre atualidades, tá? Quem tiver interesse em olhar depois o blog da Amaral e Asbeck Advogados, entrar lá no retrospecto, ver todas as notícias, vai ser muito bem-vindo, tem muita notícia boa lá. Infelizmente não dá tempo da gente fazer, né, a apanhada de todas, e eu até porque eu saio daqui, entro lá na nossa comunidade tributarista do futuro e a gente continua por lá falando um pouquinho mais, debatendo um pouquinho mais as outras notícias, tá? Então, pessoal, olha lá, o Léo tá falando que a gente tá junto. Isso aí, Léo, seja bem-vindo à 5ª turma do FTF, muito bom. Tem mais gente aí, certeza que tá vendo que também ingressou. Até a última vez que eu olhei, a gente tava perto de 40 novos alunos aí nesse primeiro dia de matrícula. Gente, muito bom, tá? Muito bom, sejam todos bem-vindos. Logo mais eu vou estar aí saudando vocês individualmente, tá? Pessoal, e aí, voltando aqui à questão das nossas atualidades semanais, tá? Eu fiz uma live já há algum tempo, e acredito que foi ano passado, falando das oportunidades aí nas exportações. A gente tem sempre muita oportunidade para explorar com as empresas exportadoras, né? As empresas exportadoras, qual que é a principal característica das empresas exportadoras? Que elas têm muita imunidade de impostos e isenção de alguns outros tributos, né? Então, o que acontece com as empresas exportadoras? Elas acabam acumulando ao longo da cadeia alguns créditos. E esses créditos elas podem utilizar para abater de débitos de outros tributos aos quais elas ainda estão sujeitas, né, em algumas atividades aí que não sofrem nem a imunidade nem a isenção, tá? Ó, a Jéssica aqui tá falando que entrou no time do FTF, parabéns, Jéssica, estamos juntas aí, muito bom, muito feliz em ter vocês. Lembrando, pessoal, até que hoje é o primeiro dia de matrícula, quem ingressar hoje vai ter uma condição, bônus adicionais, uma condição em relação ao investimento também diferenciada, tá? As matrículas vão ficar até sexta-feira, se não se esgotarem antes, né? Se a gente não preencher o número de vagas antes disso, vai até sexta-feira. E aí, ao longo dos dias, a gente vai abrindo aí outras. Hoje o pessoal entra com valor promocional, mas tem gente que não consegue pagar no cartão de crédito, no boleto, daí a gente vai abrindo nos próximos dias possibilidade de parcelamento do boleto, possibilidade de financiamento estudantil. Então, só não tem desculpa para não ingressar na 5ª turma. Sempre lembrando que eu estou sempre falando aqui para o pessoal que essa é a última turma que eu vou praticar os valores que eu estou praticando desde a primeira turma, tá? Então, esses valores não foram atualizados e já estou falando que vão ser atualizados na 6ª turma. Esse é um compromisso que eu estou até para quem tá aqui, tá na dúvida ou tal, se vai entrar nessa ou na próxima, não deixa para entrar na próxima, tá? A próxima você vai ingressar com um valor de investimento maior, tá? Então fica a dica aí. Ó, Rogério também falando que estamos juntos, muito bom, gente. Então vamos lá, vamos voltar ao tema de hoje, que a gente vai falar sobre créditos presumidos de PIS e COFINS para a Zona Franca de Manaus. Por que eu comecei a falar das exportações e o que isso tem a ver com a temática da nossa aula, tá?
A Zona Franca de Manaus, pessoal, ela foi equiparada a um território como se fosse outro território. Então, ela sofreu uma equiparação à exportação para diversas finalidades, tá? Então, a principal delas é para também para ter aí um beneficiamento, né? Então, toda a Zona Franca de Manaus, todas as áreas de livre comércio, elas têm um tratamento tributário privilegiado, tá? Então, todas as empresas que têm negócios com a Zona Franca de Manaus acabaram também querendo pleitear essa equiparação. Então, olha, se eu estiver exportando, eu vou ter alguns benefícios também na exportação, alguns benefícios tributários. Como a Zona Franca de Manaus também ela sofreu essa equiparação à exportação, eu quero que todos esses benefícios que eu tenha na exportação do ponto de vista tributário também sejam aplicados quando eu negocio, quando eu comercializo com a Zona Franca de Manaus. Quero ter essa equiparação. E aí surgiram diversas teses no mercado, diversos estudos, na verdade. Todas as teses, gente, as teses surgem a partir do que? De estudos em que a gente analisa a legislação, interpreta e verifica aí como pode aplicar em benefício do contribuinte para que ele também tenha uma redução do seu ônus tributário, tá? Então, qual que foi uma outra tese, uma tese que eu já discuti, inclusive nessa live que eu comentei com vocês, que eu fiz ano passado, foi a tese relacionada ao Reintegra, tá? Reintegra é um programa especial que foi criado pelo governo federal para possibilitar que as empresas exportadoras que acumulam muito crédito ao longo da cadeia, então vamos pensar, as empresas que exportam ao longo da cadeia, elas vão sofrendo tributação, principalmente em relação aos tributos que são não cumulativos, né? Então, vamos pensar IPI, ICMS, PIS, COFINS, são todos tributos não cumulativos, né? PIS, COFINS para as empresas que estão no lucro real. E aí, o que acontece? Elas acabam acumulando muito crédito, chega lá na ponta, que é para exportar, existe essa imunidade ou essa isenção, a depender do tributo que a gente está falando, e esses créditos ficam ali pendurados ao longo da cadeia. O que veio? Veio o programa Reintegra para permitir que esses créditos, ou pelo menos a parcialidade deles, sejam reintegrados na empresa para que ela possa utilizar esses valores que ficam ali pendurados na cadeia produtiva dela no momento que ela exporta, tá? Essa tese do Reintegra também foi aplicada para as vendas para a Zona Franca de Manaus, com esse mesmo fundamento, de que quando a gente fala de Zona Franca de Manaus, a gente também está equiparando a uma exportação. E o Poder Judiciário, no âmbito do Reintegra, ele acatou essa tese para equiparar também todas as vendas à Zona Franca de Manaus como se fossem vendas para exportação, tá? E o que saiu de novidade aí, até foi uma notícia que repercutiu, não é uma notícia, é uma nova temática que tem muita relação com o que a gente está falando aqui, em relação a essa equiparação da Zona Franca de Manaus à exportação, as vendas da Zona Franca de Manaus como se fossem vendas para exportação. E saiu uma notícia, deixa eu até pegar bem certinho aqui, ó, onde que saiu essa notícia, em que data saiu essa notícia, tá? Para eu passar aqui certinho para vocês. Deixa eu pegar aqui no nosso retrospecto. Dia 5/4, então exatamente uma semana atrás, tá? Na segunda-feira da semana passada, saiu a notícia no Valor Econômico, tá? No jornal Valor Econômico, com o seguinte título: vendas da Zona Franca geram créditos de PIS e COFINS. Então, o que vem falando? O que é o caso aqui? É um caso agro. Então, é uma empresa que abate e comercializa aves, e essa empresa chama Sertão Alimentos. Então, ela faz tanto o abate como a comercialização de aves e vende, esse comércio é feito também para a Zona Franca de Manaus, tá? Então, nessas operações para a Zona Franca de Manaus, eles querem exatamente a equiparação como se fosse uma venda para fora do Brasil, uma exportação. Na venda para fora do Brasil, qual seria o tratamento relacionado a PIS e COFINS? Vende, né, o PIS e COFINS acaba não sofrendo incidência ali na exportação, mas acaba gerando crédito,
né, acaba gerando esse crédito. Esse crédito ele pode ser utilizado para compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal, com débitos de outros tributos. Então, a Sertão Alimentos ingressou no Poder Judiciário e ingressou na Segunda Vara Federal de Araraquara, São Paulo, pedindo que fosse dado exatamente o mesmo tratamento na venda para a Zona Franca de Manaus, ou seja, que ela também pudesse, na venda para a Zona Franca de Manaus, apurar esse crédito presumido do PIS e COFINS, que via de regra ela não teria direito. Ela não teria direito, ela faz uma venda, a venda não sofre incidência, mas ela não apura o crédito, que seria um crédito presumido, como ela teria se fosse uma venda para exportação, tá? Num primeiro momento, claro, como é uma questão de interpretação da legislação, a Receita Federal sempre tem um entendimento mais restritivo e não reconhece essa possibilidade de ter um crédito presumido de PIS e COFINS, tá? O que é o crédito presumido, gente? Só para quem não sabe o que é crédito presumido. Então, vamos lá. Na operação, a operação não sofre incidência do PIS e COFINS, tá? Então, o PIS e COFINS fica zerado. Só que a legislação, por um benefício da legislação, fala, mesmo na operação que não sofra incidência do PIS e COFINS, eu mesmo assim vou simular que sofreu a incidência, você não paga, você não recolhe PIS e COFINS na operação, mas eu te dou o crédito presumido relacionado àquela operação. Então, é uma ficção da legislação, que ela traz isso como um benefício para a empresa, ela não recolhe o PIS e COFINS na operação, porque a operação não sofre incidência do PIS e da COFINS, tá? Mas, por uma ficção da legislação, se autoriza que essa operação, mesmo que não sofra incidência, ela gere um crédito presumido para a empresa poder abater de outros tributos federais, tá? E aí a Receita Federal, nesse caso, como não se trata, não está abarcado pela literalidade da legislação, ela entende que nesse caso, venda para a Zona Franca de Manaus, não sofre incidência, mas também não apura o crédito presumido, tá? Porque não é uma operação de exportação, na visão da Receita Federal. Aí a Sertão Alimentos ingressou em juízo pedindo a equiparação. Não, quero que seja reconhecido sim, conforme lá o decreto, é um decreto-lei de 1967, decreto-lei 288 de 1967, tá? Que trata dessa equiparação, tá? Essa equiparação da Zona Franca à exportação, né? Como se a Zona Franca fosse um território fora do Brasil. E então ela quis essa equiparação mais para fins de reconhecimento desse crédito presumido do PIS e da COFINS. A Receita Federal e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sempre se coloca contra, falando que está querendo alargar aí as hipóteses previstas em lei para a concessão do crédito presumido, tá? Então, o crédito presumido é um benefício da lei, é como se fosse aí um benefício que eu estou otorgando. Se eu estou otorgando benefício, eu vou estabelecer em que situações eu quero que esse benefício seja concedido. Se eu falei que são só nas situações de exportação, eu não quero equiparar nessa situação a Zona Franca de Manaus. Então, a Receita Federal não reconhece, a PGFN não reconhece. Contudo, em uma decisão aí do juiz da Segunda Vara Federal de Araraquara, ele analisando a situação, ele falou, não, eu quero sim, que eu entendo que tem que haver o entendimento, a extensão do entendimento para equiparar, assim como já foi feito em outros casos, como no do Reintegra, equiparar a Zona Franca de Manaus é como se fosse uma operação de exportação, né? Como se fosse uma venda para fora do Brasil e possibilitar que, nesse caso, seja feita, assim, seja atribuída essa condição de um crédito presumido, mesmo que a venda em si não sofra a incidência do PIS e da COFINS. Tá? E aí, qual que é a legislação que permite esse reconhecimento do crédito presumido? É a Lei 2.350, que é uma lei de 2007, que assegura esses créditos presumidos, tá? Quando a venda for uma venda para exportação, tá bom? Então, ele pegou essa possibilidade de crédito presumido para exportação e equiparou nas vendas para a Zona Franca de Manaus. Ah, Letícia, mas será que é seguro fazer isso agora? Não, gente, é uma decisão de primeira instância, vai estar sujeita aí aos tribunais superiores, à segunda instância, até TRF3, no caso aqui, vai analisar e depois vai até o STJ, STF. Mas vamos pensar,
é um precedente que pode dar para empresas, principalmente empresas do agro, né, que tem essas operações. Todas as empresas do agro já têm muitas das suas operações sem sofrer incidência, mas mesmo assim permitindo que haja o reconhecimento de um crédito que pode utilizar, por exemplo, para bater no imposto de renda da pessoa jurídica, né? Pode utilizar hoje para bater da folha de pagamentos, dos tributos sobre a folha de pagamentos, né? Então, todo crédito que se consiga de tributos federais são créditos que são passíveis de serem utilizados para pagar débitos, tá? Então, abre a margem aí de outras empresas que também são do agro, que também comercializam para a Zona Franca de Manaus, solicitar no Poder Judiciário, né, gente? Primeiro ponto, Poder Judiciário, que não dá para fazer nada de forma administrativa ou simplesmente com base nessa decisão já mudar aí toda a forma de apuração desses créditos, né? Porque a gente não tem ainda um respaldo efetivo do Poder Judiciário para isso, tá? Mas é possível sim ingressar com um bom precedente, tá? É possível ingressar em juízo, se é algo que é relevante para a atividade do contribuinte que comercializa com a Zona Franca de Manaus. Então, além da questão do reintegra, agora você também tem essa possibilidade de reconhecer o crédito presumido de PIS e COFINS, tá? Equiparando a exportação, ok? E aí, então, abre aí caminhos para outras empresas que se enquadrem na mesma situação da Sertão Alimentos, de poder pleitear esse juízo. Letícia, qual que é a sua visão em relação à tese? Acha que é uma tese que vinga? Olha, eu vou pegar o precedente que a gente tem visto com o Reintegra. No caso do Reintegra, é uma tese que tem sido bem aceita pelo Poder Judiciário, tá? Não temos ainda uma definição, mas tem sido bem aceita. Então, é possível que sim, que seja uma tese que venha vingar. Claro que a gente está passando aí por um momento em que tanto o STJ quanto o STF estão olhando com lupa todas as teses, porque tem muita tese, né, sendo direcionada para o Poder Judiciário, e isso, claro, impacta assim, profundamente os cofres públicos, pensando na questão do segundo ano de pandemia, que a receita, né, do Estado está muito defasada, tudo vai também levar para que o próprio Poder Judiciário analise com lupa todas essas teses, né? Então, mas de qualquer forma, vale a pena, se é uma oportunidade, lembrando que quanto antes ingressa no Poder Judiciário, mais você consegue abarcar o passado, né? Restituir os últimos 5 anos. Conforme saiu até no nosso retrospecto da semana passada, tem empresas que estão já, e advogados tributaristas que já estão orientando seus clientes nessas teses aí que ainda não tem uma definição clara, que não tem, que está prestes ao STF definir, o STJ definir, para não gerar um passivo, pensando que até mandado de segurança e passivo não ocorre, né, gente? Mas alguns advogados têm orientado os clientes a antes entrar com o pedido de protesto judicial, né? Fazer o protesto judicial para interromper o prazo prescricional, então interrompe aí por 2 anos e depois ingressa em juízo, se tiver, né, uma posição do judiciário mais favorável. Então você acaba protegendo o teu prazo aí prescricional por mais 2 anos. Então vamos pensar, você entrou com o pedido aí de protesto, né, para interrupção do prazo prescricional, você tem 2 anos e aí nesse prazo de 2 anos você ingressa com um mandado de segurança, tá? Ou, né, aí faria mais sentido até para você poder ingressar com uma ação ordinária, né, pensando em ter uma posição mais definida do Poder Judiciário. Aí você ingressa e pode ainda pegar os últimos 7 anos e não os últimos 5, né? Então é tudo para analisar caso a caso. Aqui eu acho que ainda essa é uma situação aí que está em primeira instância, ainda muitas águas vão rolar, temos que continuar acompanhando. O mais seguro aqui hoje, no sentido de ingresso em juízo, seria via mandado de segurança mesmo, tá? Cada vez mais a gente está migrando por uma questão de segurança jurídica pro cliente e pro profissional também, migrando por uma definição de mandado de segurança, né? Antes a gente adotava o seguinte posicionamento, tá?
se a tese já estava muito bem consolidada no Poder Judiciário, se já tinha um posicionamento dos tribunais superiores, STF, STJ, a gente, em alguns casos, ajuizava uma ação ordinária. Contudo, como teve nos últimos anos muito revertério de decisão, então o STJ julgando sempre de um modo favorável para o contribuinte, de repente ele muda o entendimento. Ou o STJ julgando favorável, daí vai para o STF e o STF muda de entendimento. Então, por conta disso, cada vez mais, e até para os novos casos, a gente tem optado aí, quando não precise realmente de uma dilação de provas, produzir provas e tal, a gente tem optado pelo caminho do mandado de segurança. Quando que a gente tem optado pelo caminho da ação ordinária, da ação de repetição de indébito? Quando a gente precisa produzir provas que no mandado de segurança a gente não vai conseguir produzir da forma adequada, às vezes precisa de uma perícia, alguma coisa assim, e aí a ação ordinária ela permite uma produção de provas mais ampla do que o mandado de segurança, tá? Porque o mandado de segurança, a prova precisa ser pré-constituída, ou seja, já tem que ter toda a prova documental no momento do ingresso. Então, para teses tributárias, a maior parte das teses tributárias, você consegue fazer a prova pré-constituída. Então, a maior parte você consegue ingressar via mandado de segurança. Para alguns casos específicos aí que você entenda, né, daí é uma análise caso a caso, análise do profissional, que você entenda que vai precisar fazer uma dilação probatória maior, produzir provas no percurso ali no longo do processo, e aí seria ação ordinária, né, repetição de indébito, sabendo que na repetição de indébito, uma vez que o contribuinte perde, ele tem que pagar os honorários da outra parte, né, então tem esse risco da ação ordinária. Então é sempre uma análise estratégica que tem que ser feita quando vai se ingressar no Poder Judiciário, tá bom? Então tanto o cliente tem que fazer essa análise estratégica com o profissional tem que fazer essa análise estratégica com a sua equipe para sempre prever aí a melhor situação com o cliente. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver, tem perguntas aqui. Leonardo Aquiles tem uma pergunta, deixa eu ver como que tá aqui também. Deixa eu ver aqui. Ó, o William tá perguntando o número da lei. William, não é a 10925, não. A lei é a 12.350 de 2007, tá? Essa que fala do crédito presumido para PIS e COFINS na exportação, tá? Lei 12.350 de 2007, ok? Essa é a lei. O Leonardo tá falando da insegurança jurídica que estamos vivenciando perante a área tributária no STF. Estamos sim, tá? Estamos, é o que eu acabei de comentar, a gente tá vivendo uma insegurança jurídica muito grande. E justamente por conta da situação econômica do país. Né? Então, há uma pressão muito forte do empresário que está estrangulado, aí, muitos setores da economia que realmente estão com uma situação bem complicada, outros nem tanto, a gente tem setores da economia que cresceram na pandemia, outros se mantiveram estáveis e outros bancarrota, né? Depende muito do perfil do negócio. Só que algo é fato, pro poder público, isso impactou muito na perda de receita, né? Então, quanto mais passa a pandemia, mais a crise econômica se estende, menos receita entra para o fisco. E isso impacta também as análises do Poder Judiciário, porque com isso a PGFN tem que se capacitar mais ainda, porque os argumentos, né, que os procuradores têm que levar para as teses têm que ser argumentos muito bem construídos. Os procuradores estão sim lá ativamente perante os tribunais superiores, fazendo sustentação oral, então querendo que os seus argumentos realmente sejam levados em consideração. Isso torna o debate nas instâncias superiores um debate mais complexo, tá? E existe uma pressão, claro que existe uma pressão do governo para que o STF e o STJ analisem assim com muita cautela cada caso. Tá, gente? Eu não vou falar se tem corrupção, se não tem corrupção, quem sou eu para falar isso, tá, gente? Não tô ali do lado para saber, para ter essa realidade dos fatos. Tô falando o que isso impacta, né? Hoje a gente já tem uma lei que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que obriga o Poder Judiciário, em todo caso, a fazer uma análise econômica do direito, fazer uma análise dos impactos econômicos daquela decisão. Então, se vai impactar, né, e sempre levando em consideração o interesse público, né, gente? O interesse público vem antes do interesse privado. Então, isso causa uma insegurança jurídica, mas nós
Temos que ser responsáveis, temos que estar aí antenados e temos que também levar essa clareza. Não é só querer vender para o cliente, querer vender, querer fechar uma tese, querer... Não, a gente tem que levar clareza, tem que levar transparência para o nosso cliente. A gente tem que falar, se a tese apresenta um risco, a gente tem que calcular esse risco com o cliente. Né? Tem que ser muito transparente dentro do que a gente tem de situação posta hoje. Né? Se isso for mudando ao longo do tempo, a gente continua orientando o cliente. O que a gente tem que fazer, o nosso papel como tributarista é ser o mais claro possível para o cliente. Para que a gente seja claro, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar estudando constantemente. Tem que saber o que está acontecendo. Né? A gente tem que manter esse acompanhamento. Por que é a minha preocupação de eu manter vocês atualizados também, trazer os principais pontos aqui? Para vocês também terem clareza disso, né? Poderem impactar nas decisões de vocês. Né, nas decisões do empresário, nas decisões dos profissionais, junto com os seus clientes empresários. Então, toda essa é uma construção aqui. E, Letícia, mas puxa vida, e lá atrás, quando eu orientei meu cliente a fazer algo, porque os tribunais superiores estavam seguindo uma linha. Gente, era algo... Quando a gente leva isso para o cliente, olha, todas as decisões até hoje são favoráveis, e daqui a pouco muda, você foi transparente com o seu cliente, sabendo, só que pode mudar. Só não vai mudar quando? Quando o STF definir repercussão geral ou em controle erga omnes, né? Todas as decisões que vinculem todos, quando mude a legislação, quando ele decidir repercussão geral, que não caiba mais recurso, que transite em julgado, não tem mais como mudar, aí você vai falar para o teu cliente, isso aqui é isso, não vai mais mudar. Tá? Eu tenho visto cada vez mais as empresas preocupadas com essa situação. Quando que eu posso confiar que não vai ter mudança do entendimento? Mesmo ingressando em poder judiciário. Então, isso tem sido cada vez mais uma preocupação dos empresários, tá? Então, a gente precisa entender bem, né, o impacto das decisões do poder judiciário, a gente precisa orientar bem os nossos clientes, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal. Pessoal, só pra... essa live ela fica gravada, tá? A gente só tira ela pra editar tudo, mas depois a gente volta. Então, quem perdeu lá o começo do que eu falei até agora, não precisa ficar preocupado, depois você vai poder rever, tá? Eu vou finalizar, tô finalizando aqui logo mais. Compartilhem esse tema, tá? Compartilhem com mais pessoas. Se quiser, faça um print aqui, compartilhem os seus stories. Por quê, gente? Porque é sempre interessante te levar. Isso aqui é conhecimento, né? É uma análise de uma situação que pode ajudar várias empresas, pode ajudar vários outros profissionais a bem instruir os seus clientes, tá? Então, quanto mais a gente dissemina um conhecimento, melhor. Mais pessoas vão ser beneficiadas com isso, tá? Então, o que eu quero que vocês eu sempre recomendo que vocês façam isso, compartilhe com sua rede de contatos, no WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilhe, porque o tema vai ficar disponível para todos, essa live ela fica gravada, mais pessoas podem ter acesso, tá bom? O pessoal tá falando que entrou também, o Nilson entrou também na FTF, muito bom, Nilson, tem bastante gente entrando aqui. Então, pessoal, recapitulando, hoje, primeiro dia de matrículas da 5ª turma de Formação Tributarista do Futuro, condição especial para quem está lá no grupo VIP, tá? Para ingressar no grupo VIP, só entrar no link que a gente deixou disponível aí na minha bio, Tributarista do Futuro, na bio do BPT Educação e também tá aqui no YouTube do Tributarista do Futuro na descrição do vídeo. Entrem e não deixem passar, porque eu tô falando bastante, pessoal. É a última turma que eu vou manter os mesmos valores de investimento. A partir da turma 6, gente, a gente tá 5 turmas praticando exatamente os mesmos valores. A partir da turma 6, isso vai sofrer ajuste. Não sei se vocês acompanharam, mas a inflação aí teve um aumento exponencial no último ano, tá? Então, tudo isso impacta em custos internos, então a gente tem que estar sempre revendo a nossa precificação, tá bom? Então, não digam que eu não avisei. Eu avisei, então não deixem para amanhã se vocês... deixa para amanhã quando? Letícia, não tenho como pagar esse valor no cartão de crédito, não tenho como pagar no boleto à vista. Então, gente, né? Deixa daí, porque a gente vai abrir outras possibilidades para você poder fazer pagamento mensal no boleto, fazer financiamento do curso, enfim. Mas só não deixem para a 6ª turma, porque vai tudo aumentar, tá? Garantam a matrícula ainda na 5ª turma. Tá bom, gente? O Fernando Santos está falando que tem sempre compartilhado o conhecimento, troca de ideias. Muito bom, pessoal, muito bom, tá?
Gente, então eu vou lá me fechar com os meus queridos da comunidade tributarista do futuro, tá? Vejo vocês amanhã às 13 horas, a gente tem ainda a nossa live de mentoria, né, tira dúvidas, sempre debatendo aí outros temas. Vou ver outros temas aí interessantes também, tem bastante coisa que dá para instruir vocês. Alunos do FTF, sexta-feira estamos juntos, nossa mentoria desse mês de abril vai ser sexta-feira às 5 horas, então já deixem na agenda aí também, todos os alunos do FTF, nossa mentoria inicial sexta-feira, tá? Não deixem de participar, ok? Então, pessoal, ó, o William também falou que confirmou a matrícula. Muito bom. Gente, não deixe de compartilhar o tema de hoje. Tem dúvidas? Pode me mandar no direct. Tô sempre monitorando meu direct, tá bom? Tchau, tchau. Fui. Tô indo lá pra nossa comunidade. Quem for da comunidade vai pra lá também. Até mais.